Bom dia. Espero que você tenha um bom sábado. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja pronto para mais um sábado, mais uma boa experiência aqui na comunidade. Você que está acompanhando a gente pela internet também, seja muito bem-vindo. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós queremos conhecer um pouquinho mais de vocês que estão aqui. Queremos conhecer um pouquinho mais de você também que tem acompanhado a gente pela internet, para você que à distância tem acompanhado da vida da comunidade. Para isso, aí na sua tela tem um QR Code para você responder uma pesquisa. E você que está aqui nas nossas redes sociais, você também vai ter à disposição esse link. É uma pesquisa curta, rapidinha, tá bom? Mas é para a gente conhecer um pouco melhor de quem está passando pela comunidade, de quem tem acompanhado um pouquinho da nossa jornada, tá bom? Então responda essa pesquisa, ela ficará no ar até o dia 15 de julho, tá bom? Até o dia 15/7. Mas assim, não é declaração de imposto de renda, tá bom? Você pode responder antes, tá bom? Quanto mais cedo você responder a pesquisa, melhor. Então, participa com a gente, responda, traga um pouquinho da sua contribuição. Vai ser um privilégio poder saber um pouco melhor de quem está passando, quem tem estado aqui junto com a gente aos sábados e quem está acompanhando a gente também lá de casa. Beleza? E hoje a gente chegou ao nosso último momento da nossa série, da série que a gente tem vivido, olhando e pensando um pouquinho sobre o livro de Jonas, e a gente vai encerrar hoje essa série. Se eu te colocar dois cenários, e você pode escolher um deles para controlar, qual que você escolheria? Você pode controlar, digamos que você pode controlar o clima do país uma vez por semana. Um dia da semana, o clima do país está sob seu controle. A outra opção de controle que você tem é escolher um dia por semana, controlar o humor de alguma pessoa com quem você convive diariamente. O que você escolheria? O clima do país ou aquela pessoa mais desafiadora que está na sua vida constantemente, poder controlar o humor dela de vez em quando? Eu não sei qual que você escolheria, isso talvez depende da sua relação com o clima e da relação com essa pessoa. Mas as coisas estão divididas em dois blocos, talvez. Tem coisas que são impossíveis de controlar, e nós as reconhecemos dessa maneira. E tem outras coisas que são igualmente impossíveis de controlar, mas a gente vive como se pudesse. A história da experiência cristã, a história do cristianismo e de várias expressões do cristianismo está marcada pela tentativa de controlar o incontrolável. Pela tentativa de controlar a incontrolável misericórdia e graça de Deus. O cristianismo e várias de suas expressões no decorrer da história têm tentado, não apenas de diferentes maneiras, controlar o próprio Deus. Para nossa alegria, Deus não cede aos nossos controles. E a gente vai nessa nossa última reflexão pensar um pouquinho sobre isso. Sobre uma graça que não obedece ao nosso controle. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui reunidos e nesse momento colocamos nossa atenção e nossa disposição para a gente viver tudo aquilo que está aqui posto diante de nós, e que aquilo que estiver para ser visto, ouvido e vivido, seja vivido com humildade, seja percebido com sensibilidade, seja acolhido em nosso coração com carinho, e que com a sabedoria que procede do alto, a gente consiga colocar isso na nossa vida, e dessa maneira a gente saia daqui mais próximos, mais conectados contigo, mas mais próximos também uns dos outros. Por Jesus oramos. Amém. A palavra de Deus diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Que todos nós possamos aprender com essas palavras e vivermos da forma como o Senhor espera que todos nós vivamos. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nome do Senhor a partir dessa certeza de que tudo que temos, que somos, é resultado daquilo que Ele nos deu. Quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar pra gente se sentar
mesa farta, cheia de bondade. Quando eu te encontrar, preciso te dizer: sem você meus dias são desertos. Venha ao reino, me ensina a te amar e a dar sem receber. Sem você meus dias são desertos. Venha ao reino. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. É nossa oração, Senhor. Tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Enquanto aguardamos o grande dia, continuamos cantando. Quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar pra gente se sentar. Uma grande mesa, uma mesa farta, cheia de bondade. Quando eu te encontrar, preciso te dizer: sem você meus dias são desertos. Venha ao reino, me ensina a te amar, sem você meus dias. E que venha o teu reino. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu. Veja, tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Senhor, tudo que nós almejamos, desejamos no fundo do nosso coração é que um dia o teu reino enche a terra e que em nossa humanidade os nossos olhos possam contemplar a tua glória face a face, face a face. Que meus olhos possam ver o teu reino encher. Meus olhos possam ver face a face a
nossa oração, Senhor. Tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Tudo que nós mais desejamos é andar com o Senhor, é estar nos lugares e termos a certeza que por estarmos lá, é lá que o Senhor está também. Que os lugares onde você pisa, que os lugares que você frequenta são os lugares onde Deus está. Ele quer que você seja a boca dele, as mãos, os braços, os abraços do Senhor, por onde você andar. Os lugares que eu pisar, com a planta dos teus pés, eu sei que pisarás. E as pessoas que eu tocar com tuas próprias mãos, eu sei que tocarás. Eu sei. Por saber que vive em mim, viverei pra ser o que queres de mim. Uma palavra viva em mim. Bem maior é aquele que está em mim. Bem maior. Não do sol, ando em ti. Creia nisso, creia no que você vai cantar. Os lugares que eu pisar, a planta dos teus pés, eu sei que pisarás. E quem você tocar, o Senhor também vai tocar. E as pessoas que eu tocar com tuas próprias mãos, eu sei que tocarás. Por saber que viverei pra ser o que queres de mim. Uma palavra
Jamais estamos sós, jamais estamos sozinhos no mundo e nessa vida. E por termos a certeza que jamais estamos sós, é que hoje, nesse lugar, nós cremos que podemos e devemos ser visitados pela presença de Deus e pela presença do Espírito Santo, na minha e na sua vida, porque não há nada melhor. Não há nada mais importante para a caminhada do homem com Deus do que a certeza de que nós somos visitados pelo Espírito do Senhor. E que podemos mostrar ao mundo que com as nossas vidas o Senhor ainda nos ama, ainda nos deseja e nos quer. Não há nada. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. E clame ao Senhor para que Ele nos visite. Santo Espírito, és bem-vindo. Inunda, Senhor. Dar encher esse vergonha na presença dele. Não precisamos sentir vergonha do que somos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
fomos inundados por tua glória, Senhor. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado pela ação do Teu Santo Espírito em nós e através de nós. Que Teu Espírito que está agora aqui possa transbordar na nossa vida. Que nesse exato momento Ele possa não só nos fazer entender a Tua palavra, mas vivê-la. Te pedimos isso nos méritos de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom sábado para vocês. Tudo bem? Muito bom receber vocês. Muito bom ver alguns rostinhos queridos que a gente vê toda semana. Muito bom também ver novos rostinhos, né? Todos muito bonitos. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Bom, semana que hoje a gente está terminando uma série e semana que vem a gente vai começar uma nova série. A gente vai falar um pouquinho sobre memória. A Bíblia fala muito sobre lembrar, né? Lembrar é um verbo que aparece muitas vezes na Bíblia. E às vezes num contexto interessante que é de você lembrar de coisas ruins que fizeram para você. Então Deus manda o povo lembrar da escravidão, Deus manda o povo lembrar dos amalequitas. E até que ponto esse processo da gente lembrar coisas ruins que aconteceram com a gente é benéfico para a gente, né? Benéfico para a nossa fé e para a instrução de Jesus de que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Então, semana que vem a gente começa uma série desafiadora falando sobre isso, sobre memória. E hoje a gente está terminando a série sobre Jonas, o peixe e o verme, falando um pouquinho sobre o finalzinho de Jonas e algumas coisas importantes que eu queria recapitular com vocês. Essa construção importante da relação entre Jonas e Caim, essa que a gente falou semana passada, os dois personagens irados por uma ação divina. Deus age e eles ficam irados. E no diálogo com Deus, lembrando que Caim não busca esse diálogo, e a primeira pergunta que Deus faz a Caim, Caim não responde. A segunda, ele é meio mal educado, mas depois eles acabam conversando. Mas Jonas não, Jonas acaba até iniciando o diálogo com Deus, mas não responde a primeira pergunta de Deus, responde a segunda, e a terceira pergunta, a última, a maneira como o livro encerra, ele encerra com uma pergunta que também não é respondida. E tem um detalhe importante sobre isso, da pergunta não ser respondida. Então a gente tem essa série de relações entre Jonas e Caim, e talvez a mais importante delas, que foi o que nós falamos semana passada, é essa ideia de que tanto Caim quanto Jonas não aceitam a maneira como Deus se relaciona com o outro, como Deus se relaciona com aquele que não sou eu. E a gente viu também uma parte importante que muitas vezes quebra alguns paradigmas, que é a parte de que, na verdade, aquela oração de Jonas era uma oração em causa própria. Jonas junta um monte de textos bíblicos, ele não demonstra arrependimento, ele não demonstra nenhum tipo de mudança da ação dele de fugir de Deus, mas ele usa um monte de textos bíblicos, um monte de textos do livro de Salmos. E aqui no capítulo 4, ele também usa uma referência importante dentro do texto bíblico, que é a referência de Êxodo, capítulo 34. Né? Quando ele sai, então, da cidade, quando ele vê que Deus ali não vai destruir, ele diz, capítulo 4, verso 2, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa, foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas que depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu te imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então Jonas, ele usa novamente um texto bíblico contra Deus, né? Lembrando que na oração, ao citar vários versos do livro de Salmos,
Jonas, na verdade, está dizendo que Deus foi injusto de permitir que ele tivesse passado por aquilo. Uma situação constrangedora, usando os salmos contra Deus. E aqui ele usa Êxodo capítulo 34, que é um contexto muito específico da história do povo de Israel. O povo tinha ficado sem Moisés durante o tempo, Moisés tinha subido para receber as ordens de Deus, os mandamentos, a ordem do santuário, etc. E o povo então faz um bezerro de ouro, adora aquele bezerro de ouro. Moisés desce, fica ensandecido, destrói as tábuas dos mandamentos. E aí Deus fala que ia matar o povo todo, e Moisés negocia, intercede com Deus para que Deus não destruísse o povo. E aí Deus fala assim, tudo bem, você pediu, eu não vou destruir o povo, mas agora é o seguinte, eu também não vou mais andar com vocês. Vocês vão, eu vou abrir as portas, vou dar a terra que eu prometi, mas agora a gente não vai mais andar junto. E Moisés fala, não, se o senhor não vai andar junto com a gente, nem adianta a gente ir para lugar nenhum, porque a tua presença que é o importante. E aí nesse diálogo, Deus fala, não, tudo bem, Moisés, eu vou contigo. Aí Moisés fala, não, mas eu quero uma prova de que você vai com a gente. E aí Moisés pede uma prova inusitada. Ele diz, eu quero ver você, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. E Deus fala, ninguém pode ver minha glória e viver. Moisés fala, mas eu quero. E se eu ver a tua glória, eu vou ter certeza de que você vai estar com a gente nessa jornada que a gente está empreendendo agora. E aí Deus então coloca Moisés num lugar específico entre as rochas ali, cobre o rosto de Moisés e passa diante de Moisés com toda a sua glória. E o próprio Deus declara, dizendo, eu sou o Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, tardio em irar-me, e assim por diante. Deus declara a sua glória, e é exatamente esse texto que Jonas está aludindo aqui. Ele está fazendo uma referência a esse episódio e falando, eu sei que o Senhor é longânimo, clemente, tardio em irar-se, um Deus amoroso e assim por diante. E é curioso, porque Moisés é o profeta por excelência. Deuteronômio capítulo 18 diz que Deus ia levantar um profeta semelhante a Moisés. E é um capítulo entendido no meio da cristandade como uma referência à vinda futura de Jesus. Porque Deus diz que ia levantar um profeta a quem o povo deveria ouvir. E nós, no meio cristão, entendemos esse texto de Deuteronômio capítulo 18 como uma referência futura a Jesus. Mas Moisés é o paradigma desse profeta que viria, ou seja, Moisés é o paradigma de Jesus que viria. Moisés é o profeta por excelência. E uma das marcas do ministério profético de Moisés é exatamente interceder. Moisés intercede pelo povo aqui, intercede pelo povo em várias outras vezes, intercede até pela irmã dele, que fofocava e falava mal dele por trás e tal. Moisés intercede, ele é conhecido por ser o intercessor. E esse é um texto que Jonas cita em que Moisés estava intercedendo pelo povo que tinha pecado, que tinha se distanciado de Deus. Mas Jonas não intercede. Cita Moisés, o intercessor, mas não intercede. Aliás, é até curioso, porque a primeira vez que a palavra Navi, que é uma das palavras para se referir a profeta, aparece na Bíblia, aparece no contexto de intercessão. Gênesis capítulo 20, a primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia. Abraão mente acerca de Sara, Abraão mente que ela, dizendo que ela era irmã e etc e tal, para não morrer. Abimeleque toma Sara para casar, e aí Deus aparece para Abimeleque em sonho, também é a primeira vez que tem a palavra sonho na Bíblia. Então, um texto, Gênesis capítulo 20, é a primeira vez que aparece um monte de coisa na Bíblia. E aí Deus fala, Abimeleque, eu vou te matar e destruir teu país inteiro, porque você está casando com a mulher que já tem dono, já tem marido. Não pode. Aí Abimeleque fala, mas ele me enganou, eu não fiz nada, eu não sabia, etc e tal, papapá. Aí tu fala, não, fica tranquilo. Abraão, que é meu profeta, vai interceder por você. E também é a primeira vez que a palavra intercessão aparece na Bíblia. Ou seja, a primeira vez que a palavra intercessão aparece na Bíblia é no contexto da primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia. Portanto, a primeira função básica de um profeta é interceder. E Abraão também é conhecido por ser um grande intercessor. Apesar de nesse episódio ele sair mal na fita, porque ele mentiu para Abimeleque, ele intercede para Abimeleque e Abimeleque não é destruída, a nação dele não é destruída, assim por diante. Mas episódios antes, voltando um pouquinho, ali no contexto de Gênesis capítulo 18, de Sodoma e Gomorra, da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão intercede constantemente a Deus por causa de Sodoma e Gomorra. Abraão intercede a favor de Sodoma e Gomorra e depois intercede a favor de Ló. Abraão é constantemente também um intercessor. Portanto, a primeira função de um profeta é ser intercessor. E essa é uma função que todos nós podemos exercer. Ou seja, todos nós podemos exercer uma função profética, que é a função profética de intercedermos uns pelos outros.
Então a marca de profetas é a intercessão. Lembra, por exemplo, de Elias? Elias disse que não ia chover, Deus mandou Elias dizer que não ia chover para Acabe. E lá no livro de Tiago, lá no Novo Testamento, diz que Elias ficou durante anos orando para que não chovesse, intercedendo para que a profecia que Deus deu para ele se cumprisse. Ou seja, a marca do profeta é a intercessão. E curiosamente, Jonas cita um momento em que o profeta Moisés estava intercedendo, mas ele, Jonas, em nenhum momento do livro intercede pelos outros. A única oração, ou as únicas orações que Jonas faz são em favor dele mesmo. Na barriga do peixe, para Deus salvar ele da barriga do peixe. E agora, no capítulo 4, orando a Deus pedindo para morrer, porque Deus estava salvando os ninivitas. Então Jonas não é um profeta marcado pela intercessão. Pelo contrário, ele só ora em causa própria. Parecida com várias das orações que nós mesmos fazemos hoje, né? Só orando em causa própria. Mas o profeta, a marca do profeta é interceder pelos outros. E Jonas é esse indivíduo que fica irado com Deus, porque Deus perdoa Nínive, resolve perdoar Nínive, e Deus fala com ele, será que essa tua ira aí, ela tem razão? Jonas não responde, verso 5, capítulo 4. Jonas sai e se senta num lugar a leste da cidade. Isso daqui é um negócio que um dia ainda vou escrever sobre isso, porque todo mundo vai para o leste. Né? Vocês lembram? Adão e Eva saem do jardim do Éden, eles vão para o leste. Caim é expulso diante da presença do Senhor, ele vai para o leste também. Todo mundo que dá alguma coisa de errado vai para o leste. É sempre indo para o leste. Eu não sei se tem alguma relevância, mas um dia a gente descobre. E ali ele constrói um abrigo, ele senta-se à sombra e espera para ver o que Deus faria com a cidade. Apesar dele saber que Deus ia perdoar a cidade, ele continua tendo uma esperança hilária. A esperança de Jonas não era que Deus salvasse a cidade, ele já sabia que Deus ia salvar. A esperança de Jonas é que Deus destruísse a cidade. Tipo a gente, quando fala, não faz tal coisa. Aí a pessoa começa a fazer, a gente senta e espera. Eu vou ficar aqui perto só para poder dizer, eu já sabia. Eu te avisei. Né? A gente gosta de ver muitas vezes a desgraça de certo tipo de pessoa. Que a gente avisa, fala 1, 2, 3. Às vezes filho, né? Infelizmente é com filho. Fala, não faz, aí vai fazer. Estuda mais 15 minutos. Não precisa estudar. Aí vai na prova, se dá mal. Fala, eu falei. E às vezes a gente fica até torcendo para dar errado para a gente ficar bem na fita. Né? E Jonas está aqui torcendo para dar errado o que ele já sabia que Deus ia fazer. Verso 6, então o Senhor, Deus, fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, que deu grande alegria para Jonas. É a primeira vez que ele fica alegre no texto. Verso 7, mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta, um verme, atacar a planta e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mais uma vez, Jonas acha que é melhor morrer do que viver. Já é a terceira vez que ele fala isso. Verso 9 ainda, respondeu o Senhor, sim. Verso 9, mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? Respondeu Jonas, sim, eu tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Verso 10, mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aqui tem uma série de coisas legais que são importantes. A primeira delas é esse negócio de Deus apontar, de Deus se dirigir, de Deus falar, de Deus ordenar alguma coisa. Né? Então é o verbo maná, no hebraico é o verbo maná. E esse verbo ele é usado em todos os contextos que ele aparece para demonstrar autoridade. Né? Então os reis eles apontam, os reis eles designam. É um verbo que mostra a autoridade de quem aponta, a autoridade de quem designa. E ele aparece nesse curto trechinho que a gente leu 3 vezes. Deus aponta uma planta, Deus aponta um verme e Deus aponta um vento. Mas ao todo esse verbo aparece 4 vezes no livro de Jonas. Adivinha qual é a outra vez que Deus aponta alguma coisa no livro de Jonas? O
peixe. Capítulo 1 de Jonas, verso 17, Deus aponta o peixe para que engula Jonas e Jonas não morra. Capítulo 4, ele aponta a planta para fazer sombra, depois ele aponta o verme para destruir a planta, depois ele manda um vento para dar uma suavizada no calor que Jonas estava sentindo. O peixe, a planta, o verme e o vento. Deus aponta 4 coisas. E as 4 coisas estão relacionadas ao desejo do profeta de morrer. Quando o profeta preferia morrer afogado, Deus manda o peixe. Quando o profeta queria que os ninivitas morressem, Deus aponta a planta. Depois Deus aponta o verme. Depois Deus aponta o vento. E Jonas continua querendo morrer. Mas não morre. Mas não morre. E agora tem um detalhe interessante aqui, que não é relevante, mas eu gosto, porque tem toda uma questão de paralelismo, de construção do texto. A primeira vez que aparece o verbo maná, aparece seguido de substantivo masculino, o peixe gadol, o peixe grande. Lembrando que o peixe, aqui em capítulo 1, verso 17, é masculino, mas no capítulo 2 é feminino. Então tem um lance lá do peixe e da peixe que eu acho muito interessante. Depois, quando ele ordena, né, segunda ordena, que ele designa, que ele aponta a planta aparece o verbo maná seguido de um substantivo masculino. Então, as 2 primeiras vezes do verbo maná, o que aparece é um substantivo masculino na sequência, o peixe e a planta. Mas depois, quando ele fala do verme, é o verbo maná seguido de substantivo feminino. O verme aqui, em hebraico, é feminino. E quando ele fala de vento, que Deus aponta o vento, é o verbo maná, novamente seguido de substantivo feminino. Então, 2 masculinos, 2 femininos. Muito interessante. Né? Eu acho, pelo menos. Talvez você não ache, mas eu acho. Por isso que eu estou falando, inclusive. Com a palavra minha, eu falo que eu acho interessante. Tem disso também, né? Mas é legal esse balanço do texto, como esse texto está trazendo uma informação que é rica para a gente. E a palavra verme, feminino, o substantivo verme, feminino, esse substantivo, todas as vezes que aparece na Bíblia, aparece num contexto negativo. Vocês já imaginam, essa palavra verme aparece para os vermes que consomem os cadáveres, né, que vão fazer os cadáveres se decomporem. Também aparece para se referir às maldições da aliança, quando Deus fala que ia destruir as lavouras, ia mandar vermes para destruírem a lavoura. Tem esse contexto. Tem o contexto também do verme ser alguém, um indivíduo, ou um povo, uma pessoa que é muito fraca, que não tem condições. Então, por exemplo, o próprio Deus fala, ó, vermezinho de Jacó, né, para dar a ideia de que Jacó não tinha poder nenhum, não tinha força nenhuma. Então, verme aparece sempre no contexto negativo. O peixe que engole e vomita, lembram que o verbo engolir e o verbo vomitar são todos negativos na Bíblia. E agora o verme também é negativo. E a planta? Que planta é essa? Porque a palavra para planta que aparece aqui em Jonas capítulo 4 só aparece em Jonas. E por estudos etimológicos, não me perguntem como, porque o texto é grande e eu não decorei tudo, eles sabem que planta é essa. E a planta é mamona. Na hora eu lembrei de mamonas assassinas, mas é péssima essa lembrança. Mas mamona. E a mamona é uma planta curiosa. Por que a mamona é uma planta curiosa? Porque ela é tóxica. O fruto é tóxico, a doutora Mariana podia até me ajudar nisso. O fruto é tóxico e as folhas também são tóxicas. E as sementes são piores de todas, porque da semente esmagadinha, o que você faz? Ricina. Aí quem viu Breaking Bad, lembra lá que o Walter White está sempre mexendo com ricina para matar as pessoas, porque um pouquinho de ricina pode matar qualquer um. Então, mamona é uma planta tóxica. Tudo que você vai fazer com mamona, você precisa desintoxicar a mamona. Aí, para fazer o óleo, você tem que esquentar, ferver, não sei o que lá, blá, blá, blá. Tudo que você tem que fazer com a mamona é para desintoxicar, porque ela naturalmente é tóxica. Então, Deus levanta uma planta tóxica para cuidar de um profeta tóxico. É irônico, no mínimo, né? Eu achei bem irônico. Mamona. E aí o texto termina dizendo que Jonas ficou irado e Deus mandou um vento, né? Porque ele faz a planta, Jonas fica feliz, ele mata a planta, Jonas fica irado, aí ele manda um vento para suavizar a experiência do profeta no calor. E aí Jonas prefere morrer. Eu quero morrer, me mata, eu quero morrer. E Deus fala, é razoável essa tua ira? Você teve pena da planta que morreu, mas não teve pena da cidade de Nínive. Tem mais de 120 mil habitantes. E aqui a palavra pena é uma palavra importante,
que é a palavra arrus. Essa palavra arrus, em hebraico, ela aparece 24 vezes no Antigo Testamento. Em 20 vezes o contexto é negativo, mas é um contexto legal, jurídico. Legal no sentido de jurídico. Que contexto legal no sentido de jurídico? Contexto no sentido legal, jurídico. 20 vezes é Deus dizendo assim: vocês transgrediram a lei, por isso eu não terei piedade. Eu não terei misericórdia. Vocês transgrediram a lei, por isso não terei piedade. Então eu vou fazer X, trazer uma destruição sem piedade. Então, das 24 vezes, 20 são negativas, principalmente Deuteronômio e Ezequiel, falando de uma destruição que Deus traria sem piedade, porque a pessoa merecia por ter quebrado a lei. E 4 vezes, uma delas, Jonas, no sentido positivo de Deus tendo piedade. Portanto, essa piedade não é qualquer piedade, é uma piedade jurídica. É uma piedade jurídica. E o contexto é muito interessante, porque Deus diz assim: são 120 mil pessoas em Nínive que não sabem diferenciar a direita da esquerda. Ou seja, é tudo nó cego, tudo perdido. Os caras nunca vão guardar a lei, não sabem nem o que é lei, não sabem dos 10 mandamentos, das leis disso, das leis daquilo, não vão oferecer sacrifício para mim, não vão me adorar, não sabem nem diferenciar a direita da esquerda, esse pessoal. Mas ainda assim eu vou ter misericórdia deles. Por quê? Porque por uma ação miraculosa do Espírito, pela abertura miraculosa do coração deles, eles entenderam que eles eram maus e violentos. Lembra capítulo 3, quando o rei tem aquela comoção, ele diz para todo mundo se arrepender do quê? Da maldade e da violência. E esses são ninivitas. Maus, violentos. Lembra? O Império Assírio era um império muito violento, conhecido pela violência, pela maneira como matava cruelmente os seus adversários, empalando todo mundo. Império violento, mau, e os ninivitas se arrependem. A gente viu semana passada que as palavras usadas para falar desse arrependimento são palavras genuínas, de um arrependimento genuíno. E aqui vem um detalhe da história que a gente sempre ignora e que eu tenho semanalmente, sutilmente colocado nas falas aqui nos sermões. Jonas é um profeta de um povo oprimido, injustiçado, violentado pelos assírios. E Jonas tem que ir pregar para os opressores, falar para os opressores, falar para os maus, para os injustos, para aqueles que estão prejudicando Israel, perseguindo Israel, matando Israel, fazendo saques nas cidades, cobrando tributos, incursões, levando gente cativa nessas incursões. Então não foi fácil para Jonas sair da condição de oprimido, injustiçado, perseguido, violentado e agora ir falar com aquele que violentou, com aquele que abusou, com aquele que oprimiu, que injustiçou. Porque a nossa mente ela prega uma peça na gente. Na nossa mente a gente sempre está do lado do mocinho. Só que a gente muitas vezes não percebe as nuances do texto, que nem sempre o mocinho é o mocinho. Então aqui na história de Jonas rola um negócio que a gente não percebe, que rola também numa parábola que Jesus conta no Novo Testamento, que eu me amarro, que um dia de madrugada eu tive essa sacada. Não é genial, mas enfim, foi uma sacada que me fez pensar. Jesus conta uma história assim: um fariseu e um publicano entraram na sinagoga para orar. O fariseu foi lá na frente. Aí o fariseu levantou, abriu os braços e orou: Senhor, graças a Deus, graças a Ti, que eu não sou um adúltero, um ladrão, um corrupto, como esse publicano que está aqui. E na sequência Jesus fala que o publicano estava lá no fundo, escondidinho, para ninguém ver, e ele orou como? Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. E quando a gente lê essa história, o que a gente pensa na hora? Graças a Deus que eu não sou que nem esse fariseu. E qual é a sacada? A gente tem a mesma postura do fariseu. Graças a Deus que eu não sou como ele. O fariseu fala isso e quando a gente lê a parábola é a mesma reação que a gente tem. Graças a Deus que eu não sou como um fariseu. Ou seja, você está reproduzindo o comportamento do fariseu.
E quando a gente lê a história de Jonas, a gente fala, esse cara não é bom. E a gente automaticamente se coloca como os ninivitas da história. Graças a Deus que eu não sou como Jonas, profeta. Profeta ruim, profeta odioso. Só que quantas vezes Jonas não sofreu na mão dos assírios e dos ninivitas? Quantas vezes Jonas não ouviu histórias de gente que sofreu na mão dos ninivitas, dos assírios? Quantas vezes? E aqui o detalhe é, Jonas, quando ele vai pregar, e isso explica muita coisa, Jonas não faz um sermão de amor e carinho. Jonas faz um sermão curto, grosso e ruim. Ele fala assim, olha, 40 dias e vocês vão ser destruídos. Mas por que ele faz esse sermão? Porque para ele não é fácil, como oprimido, como perseguido, como injustiçado, falar diante do opressor. Daquele que causa dor, daquele que causa desespero, que causa angústia. Como é que muitos de nós reagiríamos se Deus nos mandasse ficar diante da pessoa ou do grupo de pessoas que nos machucou, nos perseguiu e foi injusto com a gente? Foi violenta com a gente. Como é que a gente reagiria? Será que a gente reagiria melhor que Jonas? Eu acho que muitos de nós pensaremos a mesma coisa. É melhor morrer do que estar diante dessa galera aqui para conversar com eles. E é por isso que o sermão de Jonas é um sermão de juízo. Jonas quer juízo, Jonas quer a lei. Jonas quer a lei capital para eles, a pena capital para eles. Jonas quer que eles morram. Por quê? Porque Jonas sabe o que eles fazem. Quando você sofre na pele violência, perseguição e injustiça, você sabe o que fizeram com você. E agora Deus vai falar, não, fala com eles para eles se arrependerem. E o que você menos quer é que eles se arrependam. Você quer que Deus traga o furor da lei, da punição e destrua todo mundo. E muitas pessoas me perguntam, falam, pastor, esse negócio você fala muito de amor, de perdoar os inimigos, o sermão do monte, que não sei o que lá e tal, mas eu não consigo. Tá bom, meu querido, não precisa agora. Tem uma dinâmica que é o seguinte, quando você está diante do seu opressor, você não precisa ser amoroso, quietinho, dar um sorrisinho, você pode falar, meu amigo, você é violento, você é abusador, você está errado. E Deus vai trazer juízo sobre você. Quando você é a vítima, quando você é oprimido, pode colocar o dedo na ferida e clamar por juízo. Não está errado. Agora tem um detalhe que é o detalhe do Evangelho. E se o opressor se arrepender? E se aquele que foi injusto com você se arrepender? E se aquele que foi violento com você se arrepender? E aqui está a grande sacada de Jonas. Nem sempre o opressor vai ouvir o grito do oprimido. Nem sempre o opressor vai se arrepender da violência que praticou. Nem sempre. Mas e quando ele se arrepender? Será que a gente está disposto a perdoar? Será que a gente está disposto a, como disse Jesus, amar esse que era meu inimigo? Esse é o detalhe do Evangelho. E se o injusto, o opressor, o que persegue, o que difama, se arrepender? Precisa haver uma fresta no nosso coração aberta para aceitar o arrependimento daquele que fez mal para a gente. Essa é a única exigência do Evangelho. Você não precisa baixar sua cabeça, você não precisa fingir que nada aconteceu, você não precisa se comportar como cordeirinho. Cordeiro só tem um que tira o pecado do mundo. Você pode clamar por justiça, você pode clamar por arrependimento, você pode escancarar a violência que você sofreu, mas no seu coração precisa haver uma partezinha dele disposta a aceitar o arrependimento daquele que te machucou e que foi violento com você. Essa é a exigência do Evangelho. E Jonas não tem essa partezinha no coração, porque a única esperança que ele tinha é que os ninivitas fossem destruídos. E Jonas não estava preparado para o arrependimento do opressor.
E nós? Será que nós estamos? Será que a gente teria condições? Uma coisa interessante que eu trago de volta para a gente terminar essa série é uma realização que escapa, muitas vezes, da nossa percepção ao ler o livro de Jonas. Lá no primeiro dia, no primeiro episódio dessa série, eu falei sobre o único outro lugar em que Jonas aparece na Bíblia. Segunda parte do livro de Reis, capítulo 14, do verso 23 ao 29. Jonas é um profeta que profetiza na época de Jeroboão II. E o texto bíblico diz que Jeroboão II fez o que era mal aos olhos de Deus. Jeroboão II continuou com todo o processo de idolatria que havia em Israel. Jeroboão II continuou sendo corrupto como foram seus antecessores. Jeroboão II continuou sendo violento como eram seus antecessores. Jeroboão II não fez nada que era correto. Mas diz o texto bíblico que Jonas profetizou que ele seria abençoado e que a nação de Israel seria abençoada e que o território de Israel seria expandido. E lá na segunda parte de Reis, no capítulo 14, 23, verso 23 em diante, diz que as fronteiras do norte voltaram a ser as mesmas fronteiras da época de Salomão, que foi a época mais gloriosa do povo de Israel. Deus abençoa e é misericordioso e é gracioso com Israel sem que Israel se arrependa dos seus pecados, sem que Israel mude a sua conduta violenta e Jeroboão II mude o seu comportamento violento. E o profeta usado para fazer isso é Jonas. E Jonas aceita. Jonas aceita. Agora ele vai para Nínive, ele prega em Nínive, que é uma cidade violenta, que é uma cidade corrupta. E os ninivitas se arrependem. E Deus resolve ser misericordioso com eles e derramar graça sobre eles, com arrependimento. Mas agora Jonas não aceita. Comigo e conosco, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu estou perto, não precisa haver arrependimento, pode haver só graça. Agora, com os outros, nem que o arrependimento seja genuíno, eu quero que eles sejam destruídos. E é curioso que o início do livro de Jonas e o final do livro de Jonas é sobre o profeta, e só o recheio é sobre Nínive, o capítulo 3. Nínive se arrepende e Deus é gracioso. Jonas não se arrepende nem no início, nem no final, mas Deus continua sendo gracioso. E como é que ele é gracioso? Mandando o peixe, mandando a planta, mandando o verme para ensinar uma lição para Jonas e mandando o vento depois de ter destruído a planta através do verme. 4 seres não humanos são usados por Deus: peixe, a planta, o verme e o vento, para ensinar uma lição no livro de Jonas sobre misericórdia. Sobre misericórdia. E a ironia máxima é que Jonas, na sua oração, capítulo 2, lá no verso 9, no finalzinho, Jonas citando um salmo, ele diz assim: a salvação vem do Senhor, ou a salvação é do Senhor. Jonas cita um verso que ele não acreditava. Jonas cita que a salvação é de Deus, mas ele não aceita. Ele não aceita que Deus faça. Ele não aceita que Deus seja misericordioso, gracioso e amoroso e salve quem Ele quer. A salvação é de Deus, mas Jonas não aceita que a salvação seja dele. Ele quer interferir. E esse é o nosso problema ainda no dia de hoje. Ainda nos dias de hoje, nós somos como Jonas, ao queremos legislar e definir para quem vai ser a salvação de Deus, sobre quem vai vir a salvação de Deus. Mas a Bíblia é clara, a salvação é apenas dele. E apenas ele é suficiente em graça e misericórdia para salvar quem, como, quando ele quiser. Nós não somos os detentores, nem da graça, nem da misericórdia de Deus.
Nós não somos nem legisladores e nem juízes. A nós compete sermos a boca de Deus, falarmos da graça e da misericórdia dele para todas as pessoas e reconhecemos que apenas ele é suficiente no juízo, na graça, na misericórdia dele. Eterno nosso Pai, nosso Rei. Quem sabe, Senhor, alguns de nós sejamos como os ninivitas, violentos, opressores, muitas vezes maus. Senhor, que pela ação do Teu Espírito e pela advertência daqueles que muitas vezes estão sofrendo as injustiças em nossas mãos, que nós possamos nos arrepender da violência que praticamos e receber a Tua graça e a Tua misericórdia. Mas quem sabe muitos de nós sejamos como Jonas, que usamos muitas vezes a Tua própria palavra contra Ti, para exigir de Ti salvação para nós, para exigir de Ti punição para o outro. Quem sabe muitos de nós sejamos como Jonas, que preferem a morte do que a salvação das pessoas que estão ao nosso redor. Quem sabe, infelizmente, muitos de nós, como Jonas, tenhamos sido tão machucados que não estamos dispostos a reconhecer o arrependimento daqueles que nos machucaram. Em todos esses casos, Senhor, que Teu Espírito atue fortemente no nosso coração, para que possamos reconhecer que a Tua graça, que a Tua misericórdia são suficientes, porque são perfeitas, porque são plenas. Que nós possamos reconhecer que a Tua justiça e a Tua salvação são suficientes, porque são plenas e são perfeitas. Que nós possamos aceitá-las. E que ao invés de tentarmos legislar sobre os outros, sobre quem pode entrar no reino dos céus, sobre quem não pode entrar no reino dos céus, sobre quem está certo, sobre quem está errado, sobre quem é pecador e quem é santo, que nós possamos aceitar que o Senhor é único e suficiente como juiz e como legislador. É isso que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Que eu pense dizer as palavras certas, por mais que eu tente escolher o caminho estreito, por mais que eu busque te ver detalhe do meu dia, eu ainda tropeço.
desse mundo, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele vê em mim. Por mais que espere em Ti, me esqueço. Por mais que eu fale de Ti, não mereço. Por mais que eu sinta Tua mão conduzindo meu caminho, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele vê em mim. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz, suficiente é o amor, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele vê em mim. Suficiente, suficiente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe vocês. Um bom sábado e até semana que vem. Um abraço.